Bom momento a todos. Meu nome é André, sou aluno do segundo ano de mestrado do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Dr. Otávio Luiz Vieira Pinto, e membro do GEAFROS, Grupo de Estudos Africanos e Asiáticos, coordenado pelo professor Otávio. Para esta apresentação, irei fazer um pequeno resumo do que vai tratar da minha pesquisa de dissertação de mestrado, que terá como tema central um dos episódios das viagens de Ibn Battuta, mais precisamente sua estadia na região do Mali, em África. Antes de mais nada, preciso explicar rapidamente como se deu a construção desta pesquisa. Este trabalho, de certa forma, é uma continuação da pesquisa anterior feita por mim para o meu trabalho de conclusão no curso na graduação. O cerne do meu TCC foi o momento em que o viajante magrebino Ibn Battuta chega a Constantinopla. Nesta minha pesquisa, trabalhei sobre como se deram os contatos e impressões entre um muçulmano que viveu no século XIV, originário do norte da África, sobre Constantinopla e sua população. Em suma, como se construíram as relações de autoridade entre um representante da fé islâmica pré-moderna e questões do rito greco-ortodoxo. Já no mestrado, percebendo que o personagem poderia representar outras possibilidades de trabalhar, com o meu maior interesse em história, que são as questões de identidade, resolvi pesquisar o momento de sua estadia na região do Bilat ao Sudão, que era uma terminologia usada para as populações árabes muçulmanas se referirem aos africanos das populações mais ao sul, da região do Sahel, devido ao tom de sua pele. Mais para frente eu vou voltar a falar mais sobre isso. Para este recorte, irei tentar entender como se deram as percepções e impressões do viajante magrebino sobre estas populações africanas. Em seus relatos, será que havia algum tipo de distinção ou hierarquização com base em marcadores fenotípicos, epidérmicos, ou seria mais questão de sua moral pessoal? Esta apresentação está dividida em duas partes. Na primeira parte, vou me reservar algumas contextualizações de época, como quem era o personagem, sua origem e formação, o porquê do empreendimento de suas viagens, o mundo muçulmano, enfim. Já a segunda parte focará de forma resumida no cerne da pesquisa que está em andamento no momento, que será a passagem do viajante a Ibn Battuta à região do Império do Mali. Mas antes, eu gostaria de discorrer um pouco sobre a fonte e suas posteriores traduções. Após a morte de Ibn Battuta, que provavelmente ocorreu entre os anos de 1368 e 1377, o texto de Swahili perdeu-se em forma de manuscritos, que hoje podem ser encontrados em diversas partes do mundo, como a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, a Biblioteca Nacional da França e a Academia das Ciências de Lisboa, entre outras bibliotecas. Os relatos de viagem de Batuta, depois de séculos de obscuridade, renasceriam após o viajante explorador alemão Ulrich Gaspesitzer levar para a Alemanha fragmentos de alguns manuscritos dos relatos das viagens de Ibn Batuta. Esses fragmentos acabaram sendo traduzidos por Johann Rosengarten, tendo publicado essa tradução na Universidade de Jena em 1818. No ano seguinte, um de seus alunos traduziu e publicou outro fragmento relacionado à viagem à costa do Malabar. Também podemos citar o explorador suíço Johann Burckhardt, um dos responsáveis por adquirir outras partes dos manuscritos em viagens ao Oriente Médio. Foi a partir destes manuscritos trazidos por Burckhardt que Samuel Lee, orientalista britânico, pôde traduzir para o inglês resumo destes manuscritos em 1819. Durante a ocupação francesa na Argélia, em meados do século XX, outros manuscritos da Hila foram encontrados e transferidos para a Biblioteca Nacional de Paris. Dois destes exemplares são os mais completos em se tratando das descrições das narrativas. As demais são relatos parciais com uma com assinaturas de Ibn e Uzai. No entanto, foi a partir do texto de D'Infirmerie e de Sanguinetti, publicado em árabe e francês, que foram surgindo outras edições traduzidas tanto em espanhol, italiano, português, russo, polonês, húngaro, persa e japonês. Em 1929, Sir Hamilton Gibbon produziu uma tradução para o inglês e começou a trabalhar em uma edição completa da obra. A versão traduzida do árabe para o inglês, The Travels of Ibn Battuta, escrita por Gibbon, depois continuada por Charles Beckham, inicialmente publicada em 1958, teria sua conclusão somente no ano 2000. É a principal referência na língua inglesa em se tratando dos estudos sobre o périplo do viajante magrebino. Publicada em 5 volumes, como dito anteriormente, trata-se de uma produção traduzida diretamente do árabe, discorrendo não só os relatos de viagens de Batuta, mas abrindo espaço também para comentários relacionados à discussão sobre a fonte e suas controvérsias. Em espanhol, temos talvez a tradução mais famosa sobre a Hila de Batuta, titulada Através del Islã, de Serafim Fanhu e Federico Barros, publicada na década de 1980. Assim como a publicação em inglês de Gilby Beckham, Através del Islã, conta, além de comentários, como uma rica introdução sobre a discussão da fonte, além de curiosidades sobre Ibn Battuta e o período vivido pelo viajante.
Junto a essas duas versões mais famosas, existe uma escrita em português, publicada no século XVIII, de autoria do frei português José de Santo Antônio Moura Marinho, pertencente à congregação da Terceira Ordem de São Francisco, intitulada Viagens Extensas Dilatadas do Célebre árabe Abu Abdallah, mais conhecido pelo nome de Ben Batuta. Esta tradução foi editada pela Real Academia de Ciências de Lisboa, em 1840. Apesar de contar com quase 200 anos, ainda é pouco conhecida e discutida principalmente no Brasil. Contudo, apenas consegui encontrar o primeiro tomo desta edição que está em domínio público na internet. Além do exemplar original impresso que é possível ser visto na Real Academia de Lisboa, mas além do exemplar original impresso que é possível ser visto na Real Academia de Lisboa. A edição portuguesa conta com um prefácio escrito pelo Frei José de Santo Antônio, explicando como conseguiu acesso aos manuscritos originais das narrativas, além de comentários sobre outros tradutores da Rila, e de como foi o processo de transcrição dos relatos em árabe para o português vernacular do século XIX. Além destas traduções, há outra obra dedicada à descrição dos passos de Ibn Battuta. É o trabalho de Bros e Dan, The Adventure of Ibn Battuta, A Muslim Traveler of the 14th Century. Neste livro publicado em 1986 e reeditado em 2005, ainda sem tradução para o Brasil, o autor, apesar de sua formação em história, procura imprimir um estilo mais literário para contar as andanças do viajante magrebino, além de não ser uma mera tradução dos originais em árabe para uma outra língua ocidental. Antes de chegarmos ao tema central desta apresentação, são necessárias algumas contextualizações sobre Ibn Battuta e o período e o mundo em que viveu, além de como e por que ele empreendeu suas viagens. Ibn Battuta nasceu em Tânger, muito provavelmente em fevereiro de 1304, e segundo a cronologia islâmica, seria na data de 17 de Rajab de 703, tendo falecido, segundo a nossa cronologia ocidental, entre os anos de 1368 e 1377, e, de acordo com a cronologia islâmica, entre os anos de 770 e 777, na mesma região de seu nascimento. E Batuta pertencia a uma tradicional família Amazigh, e seguindo essa tradição familiar, formou-se nas ciências jurídicas e religiosas, tornando-se assim um cade, que era uma espécie de jurista na sociedade islâmica. Lembrando que neste contexto de época, não era possível dissociar a jurisprudência da religiosidade, como os dias de hoje que nós separamos as partes jurídicas das partes religiosas. Neste momento, elas estavam totalmente imbricadas, assim. A ciência islâmica, a ciência jurídica islâmica estava dentro do, como o próprio nome diz, fazia parte do contexto religioso. Continuando, Ibn Battuta era filiado ao maliquismo, um dos ramos da jurisprudência islâmica, é, que era chamada de fiqh. Só explicando rapidamente, assim como existe mais de uma maneira de professar a religião, entre as vertentes sunita e xiita, por exemplo, a jurisprudência islâmica também se dividia em outras tendências que eram conhecidas por madhabs. A Rússia está errada. Sendo as principais a Hanafi, a Maliki, seguida por Ibn Battuta, a Shafi e a Hanbali. Assim sendo, já podemos ter um indicativo de que, além de tradicional, a família de Ibn Battuta teria sido abastada com posses. Mas então, André, o que motivaria um homem muçulmano do século XIV, com uma vida, podemos dizer, estabelecida e estabilizada, de repente empreender viagens ao longo de sua vida, atravessando desertos, mares, rios, sujeito a doenças e ataques de inimigos, e deixar tudo escrito dentro, assim, tudo deixar esses relatos tudo escrito para a posteridade. Antes de mais nada, precisamos lembrar que o mundo nunca foi estático. Isto é, sempre tivemos deslocamentos assim entre diversas populações, assim, houve contatos durante boa parte da história da humanidade, seja na forma de estabelecimento de contatos comerciais, diplomáticos ou de conquistas militares, além de questões religiosas de peregrinação a lugares santos, como posteriormente a cristandade estabeleceria ações de peregrinação da Terra Santa, como em Jerusalém, e no caso dos muçulmanos, ter a obrigação de ir à Meca pelo menos uma vez na vida. Estas viagens se realizavam principalmente cruzando os mares, dando fama a muitos desses viajantes, como o caso do veneziano Marco Polo, que saiu da Europa rumo à Ásia, adentrando precisamente o Império Mongol, e Benjamin de Tudela, judeu oriundo do Reino de Navarra, que empreendeu viagens percorrendo a Europa, a Ásia e a África, isto mais ou menos no século XII, antes mesmo de Marco Polo ter empreendido suas viagens. Agora, voltando ao porquê de Mbappé empreender suas viagens, existem versões sobre como e quando, por que Ibn Battuta decide iniciar suas aventuras. Conta-se uma lenda que Ibn Battuta, a caminho de Meca, em mais uma de suas peregrinações, fez a parada em Alexandria.
Após uma noite de sono, Ibn Battuta teria ficado intrigado com o sonho que tivera. Segundo seu relato, ele voara nas asas de um grande pássaro que o transportara até Meca, passando logo em seguida pelo Iêmen, mais tarde para o Oriente, onde era abandonado ao oeste. Ainda cismado, Ibn Battuta busca a resposta para este sonho na interpretação de um sheik. Segundo este sheik, o sonho significaria que Ibn Battuta iria realizar inúmeras viagens ao longo de sua vida. Além disso, o sheik faz Ibn Battuta prometer jamais voltar pelo mesmo caminho utilizado para sua chegada. Porém, apesar do simbolismo desta anedota, o que de fato motivaria Ibn Battuta a percorrer distantes e diferentes regiões do mundo é que durante o período vivido por ele, mais precisamente o período pré-moderno, o ato de viajar já fazia parte da vida dos letrados do mundo islâmico. Ou seja, era uma condição sine qua non no intuito de buscar reconhecimento e respeito como homem erudito empreender essas longas e extensas viagens. Portanto, as viagens, de certa forma, do muçulmano fariam parte da formação de eruditos na busca do aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, sendo ao mesmo tempo uma forma de expressar a religiosidade junto ao aprimoramento de construção dos saberes. Desta forma, o ato de viajar seria um importante elemento constitutivo da cultura islâmica, no que concerne a formação de uma erudição imbricada à sua religiosidade, e também, de alguma maneira, preencher uma espécie de currículo e cair nas graças de alguns tradicionalistas e fazer parte de determinados círculos eruditos. Então, ao que tudo indica, Ibn Battuta pretendia com suas viagens, junto a um desejo de aventurar-se no mundo afora, buscar mais conhecimento para si como algo elementar, constituinte da cultura islâmica, estabelecendo contatos com outras escolas de pensamento islâmico, além de posteriormente cair nas graças destes mestres e do Sultão Merida. E muito provavelmente devido a sua fama conquistada com algumas de suas viagens, Ibn Battuta teria sido em posteriores viagens, é, ter sido uma espécie do embaixador desse sultão, do sultão Merindra. Ibn Battuta percorreu por três continentes da Europa, percorreu por regiões de três continentes da Europa, Ásia e passando também pela África. Ele inicia suas viagens saindo de Tanger, adentrando o Egito, Palestina, Síria e Península Arábica, com o intuito inicial de peregrinação à cidade santa de Meca. Em sua segunda viagem, retorna ao Iraque e Meca, onde ele visita o túmulo do profeta, seguindo para Isfahan. Depois visita o Iêmen e aporta na costa oriental da África. Em seguida, retorna por Omã, Golfo Pérsico, até chegar a Meca em sua terceira peregrinação à cidade santa do Islã. A partir da quarta viagem é que os itinerários tornam-se mais amplos, onde ele parte da Palestina adentrando os territórios otomano, bizantino e russo. Logo depois passa por Cabul até chegar em Delhi, no subcontinente indiano, quando fica por quase 10 anos nessa região, prestando serviços de guide ao sultanato local. Após esses anos, ele empreende viagens até o extremo da Ásia, chegando até a China, relatando alguns percalços e tragédias pessoais. Após isso, ele regressa, aproveitando para fazer o que seria sua última peregrinação a Meca. Passa por Gaza e toma conhecimento da Grande Peste que assolou grande parte do mundo, em 1249. Ainda faria mais uma viagem até a Al-Andalus, finalmente concluindo seu périplo em África, na região que ele chama de Bilad al-Sudã, o que o Ocidente conhecia como o Império do Mali, ou Manda Faba, como essa sociedade africana se autodefinia. Precisamos levar em conta que Mbatuta só pôde empreender boa parte de suas viagens percorrendo a Umma. O que seria Umma? A Umma seria uma ideia de nação do Islã. Entretanto, quando digo nação do Islã, isto não se refere necessariamente ao conceito moderno de nação, com fronteiras delimitadas geograficamente. O conceito de Umma, que quero empregar aqui nesta apresentação, refere-se mais a uma comunidade islâmica global, com todas as aspas possíveis. A Umma englobaria uma comunidade com diversas origens, mas irmanados na fé islâmica, na crença em Allah e nas palavras, na crença na fé islâmica e na crença em Allah, segundo as palavras do profeta. Resumidamente, podemos definir a Ummah como um mundo muçulmano, independente de fronteiras espaciais. A Ummah seria a congregação de todos os muçulmanos do mundo, independente da língua, cor da pele ou etnia. Assim sendo, a Ummah que congregaria todas as identidades e as convergeriam à sua identidade religiosa, voltada para servir a Deus, surgindo assim um tipo de coesão social com base em uma religiosidade que transcenderia as fronteiras físicas, onde a fé as manteria unidas. Após essa explicação, sei que deve ter surgido aquela pergunta na cabeça sobre o porquê dele ter privilegiado viajar pelos espaços da UMA. Bem, em alguns momentos de suas viagens, ele chegou até a adentrar mundos não necessariamente pertencentes à UMA,
como foi o caso de Constantinopla e a região do chamado Rus, onde é a Rússia hoje em dia. Mas isso foi uma das poucas exceções. A razão para isso é que Ibn Battuta, simples fato da falta de interesse de Ibn Battuta por adentrar esses mundos não, considerados não muçulmanos, terem contato com o chamado outro. Era bem possível que os muçulmanos acreditassem que em outras sociedades não islâmicas eles encontrassem uma sofisticação cultural e religiosa como a deles. Sendo assim, não existiria um grande interesse em ter contato com outros mundos, pelo menos no que tange à busca por novos conhecimentos. Além da uma, existiam outros conceitos que buscavam marcar os espaços do Islã, neste caso com fronteiras circunscritas mais definidas, que seriam a Dar al-Islam e a Dar al-Arbi. O Dar al-Islam, ou a Dar al-Islam, que mais ou menos a tradução seria a casa ou morada do Islã, seria a região onde predominaria a religião islâmica de seus habitantes, sendo inclusive regida pela Sharia, que seria uma espécie de constituição das leis islâmicas. Portanto, podemos entender então que, enquanto a Ummah seria uma comunidade transfronteiriça de todos os muçulmanos espalhados pelo mundo, a Dar al-Islam seria de fato um espaço congregado dos muçulmanos obedientes às leis islâmicas. Já a Dar al-Arbi, a Casa da Guerra, seria a região habitada por alguma parcela de muçulmanos que não estariam protegidos pela Sharia, pois o território estaria sob o domínio de comunidades não muçulmanas, sendo então passível de ser conquistada para integrar a Dar ao Islã. Precisamos relembrar que essas divisões respeitavam o momento de suas épocas, aqui no caso o período pré-moderno. Entretanto, em alguns momentos, existiam outras formas de dividir o mundo segundo os preceitos islâmicos da época. Existia também a Dar al-Ard, a Casa da Trégua, e a Dar al-Sul, a Casa da Conciliação ou Tratado, que seriam regiões onde existiriam tréguas ou tratados de convivência e não agressão entre muçulmanos e povos não, entre convivência e não agressão entre povos muçulmanos e povos não muçulmanos, em termos mais gerais. E junto a essas viagens, produziu-se uma rica documentação que seria uma compilação dos relatos das viagens conhecidas como Hilas. A Hila seria a evolução da troca de correspondências entre informações administrativas no Califado Abássida. Com o passar dos anos, estas meras trocas de informações técnicas, como descrição de lugares, dados climáticos e astronômicos, vão ganhando traços estilísticos e característicos, fornecendo não apenas dados técnicos sobre as regiões, sobre as regiões, mas também relatos aprofundados, históricos e descritivos e até maravilhosos sobre as regiões visitadas, sendo a Hila de Ibn Battuta talvez a mais conhecida e rica em detalhes. Todavia, havia hilas específicas. A hila de Ibn Battuta talvez esteja classificada no âmbito mais científico, com descrições detalhadas sobre espaços e suas comunidades, surgida mais ou menos no século XI. Enquanto que também havia uma hila mais religiosa, que seria a hila Hiyazia. Mais uma vez, peço perdão pela pronúncia que provavelmente está errada. Tinha esse nome por causa de ter descrições mais precisas do Hijaz. E era mais voltadas para cerimônias religiosas e peregrinações, e tinha mais o objetivo de facilitar as obrigações religiosas. Outra, outra explicação do surgimento da Hila, como gênero literário do século X em diante, é a própria fragmentação do califado. Apesar desta fragmentação, constrói-se formas de preservação de uma identidade muçulmana a partir de uma língua comum e a formação, mesmo que abstrata, de um mundo muçulmano na Ummah, fortalecendo os laços irmanados de uma fé e cultura em comum. E a Hila seria uma forma de dar uma continuidade a isso, imortalizando a parte desses relatos, digamos assim, dessa literatura. No entanto, além de Ibn Battuta, tivemos dentro da esfera muçulmana outros viajantes que também produziram seus relatos em formas de rila, como Ibn Fadian, nascido no Iraque, emissário do Califado Abbásida, que no século X travou contato com povos nórdicos e eslavos, além de Ibn Jugair, nascido em Valência, no século XII, que percorreu por Egito e Sicília, principalmente, além de outras regiões, entre outros viajantes também que produziram suas rilas. Ibn Battuta viveu toda a sua vida durante o século XIV. Foi um período marcado por grandes acontecimentos, seja no Ocidente ou no mundo muçulmano. Durante este período, na Europa, Inglaterra e França travaram diversas batalhas no contexto da chamada Guerra dos 100 Anos. A Grande Peste matara milhares de pessoas na Europa e parte da Ásia. Na Ásia Central, Timur, ou Tamerlão, fundou seu império. Na Anatólia, os otomanos expandem seus domínios para além da sua península.
Na China, chega ao fim a dinastia Yuan, dando lugar à dinastia dos Ming. E na África, Mansa Musa, soberano do Mali, realiza sua famosa e esplendorosa peregrinação a Meca. Em relação à esfera islâmica, foi um momento de fragmentação política e mudanças econômicas. Não havia mais um tipo de centralização espiritual a partir de califados, que coexistiram e se dividiam basicamente em três unidades políticas. Califado Abássida, com capital em Bagdá, localizado mais a oriente, sendo o mais influente devido ao prestígio que adquiriu durante os séculos, tendo sua origem sendo remetida a seguidores do profeta, aparentes seguidores do profeta. O Califado Fatímida, como capital no Cairo, Egito, que englobava boa parte do norte da África, Síria e Palestina, conectava o Mediterrâneo ao Oceano Índico, a partir de um pujante comércio. E o Califado de Córdoba, em Al-Ándalus, abarcando parte da Península Ibérica e o Maghreb na África, mantendo importante comércio entre a África subsaariana e o Mediterrâneo. Contudo, a partir do século XIII, a fragmentação se inicia com o avanço dos grupos turcos e mongóis, que tomam Bagdá, destituindo de vez o seu califa, que não passava mais de uma figura decorativa. Com a queda do califado abássida, perde-se uma espécie de centralização do mundo islâmico, mesmo que de forma simbólica, pois, mesmo com outras dinastias como as Fatímidas e os Umayyades, em Al-Andalus, os abássidas levavam consigo muito de uma herança do legado da formação da Umma. Mais para frente voltaria a falar um pouco sobre esse legado em si. Com o fim dos califados, o mundo muçulmano se fragmenta em várias esferas de poder, como os Ayúbidas e os Mamelucos, por exemplo, no norte da África. No norte da África, emergeriam outras duas grandes dinastias que avançariam seus domínios para a Península Ibérica, o caso dos Almorávidas e os Almôradas. Foram dinastias etnicamente de origem amazigh, pejorativamente chamadas de berberes por outras populações, e com profundo entendimento de resgate aos preceitos básicos do Islã, segundo as suas concepções. Dos espólios desses autoproclamados califados, surgem três sultanatos na região do Maghreb. A curiosidade é que estes três sultanatos se localizavam mais ou menos onde geograficamente estão Argélia, Marrocos e Tunísia. Estes três sultanatos foram os Hafézidas, os Ayânidas e os Merínidas. Com o tempo, os Merínidas expandem seus domínios chegando a tomar a cidade de Tlemcen, capital dos Ayânidas, atingindo seu ápice de poder com o sultão Abu Inan Faris. E é durante este período que Ibn Battuta inicia suas viagens.